Olá galera, tudo bem? Bom, a gente vai dar prosseguimento no nosso conteúdo e a gente vai continuar falando sobre divisão celular. Semana passada a gente falou sobre, semana retrasada, né? A gente falou sobre a mitose, que é um dos tipos de divisões celulares, que a divisão celular dele sempre uma célula vai originar outras duas células totalmente iguais. Então, ali a questão do número de cromossomos do, da, da, se a célula, por exemplo, for diploide, então essa célula vai formar outras duas células também diploides. Tudo bem? Se a célula for haploide, ela forma outras duas células haploides. Tudo bem? Então, na mitose, a divisão celular é completamente igual. O que vai ser diferente da meiose. Então, a gente vai ver a gente vai ver todo o processo completo, né, da meiose. Mas também a gente vai ver essa diferença entre mitose e meiose. Tudo bem? Bom, então para começar, e aí já de cara, já mostrando uma das diferenças da meiose para a mitose, é basicamente o que eu acabei de falar. Enquanto a mitose é um processo que ela origina outras duas células completamente iguais, a meiose não. A meiose ela vai ter duas fases. Então, como está destacado, né, eu coloquei, então vai ter meiose 1 e meiose 2. Então a gente vai ter duas fases que eu vou detalhar completamente as características e as diferenças dessas duas fases, tudo bem? Só que qual que é a diferença entre essas duas fases? A meiose 1 ela tem um caráter mais reducional, ou seja, é na meiose 1 que a célula vai deixar de ser, no caso aqui, um exemplo, 2N, ou seja, diploide, e vai passar a ser haploide. Então vamos lá. Você vai ter uma célula. Essa célula vai originar outras duas células. Mas enquanto essa única célula aqui, essa primeira célula era diploide, essas outras duas células que essa célula originou vai ser haploide. Então ela vai ter uma redução no número de cromossomos. Eu coloquei ali. Você vai ter uma separação de cromossomos homólogos, ou seja, cromossomos iguais. Tudo bem? Lembra que eu já falei para vocês como cromossomos homólogos são cromossomos iguais, ok? Já na meiose 2 é uma equacional, é um processo equacional. Então você vai ter, primeiramente, a separação. Então você vai ter lá, você teve uma célula, essa célula se separou em duas, diploide, haploide. Essas outras duas células que se dividiram da primeira célula, elas vão formar mais duas células. Então vai ser uma equação, vai ser equacional, tudo bem? Então, qual que é o principal ponto da meiose? Uma célula, ela vai formar quatro células. Então, a partir de uma célula diploide, ela forma quatro células haploides. Ou seja, você tinha uma célula 2N, lembra lá que eu já falei para vocês? Do N. O N é um número de cromossomos. Então, se você é 2N, você tem dois conjuntos cromossomais. Tudo bem? Só que aí no final da meiose, tanto da meiose 1 quanto da meiose 2, você vai ter quatro células haploides, ou seja, quatro células apenas N. Tudo bem? Então você vai ter um pacote cromossomal em cada célula, dessas quatro células. Tudo bem? Essa imagem é muito boa para visualizar. Então, ó, a gente diz, e é basicamente o que eu acabei de falar. E dá uma resumida, né, para a gente entrar de fato nessas fases. Então a gente tinha lá uma célula lá. Então você tinha uma célula, essa célula tinha quatro cromátides, como a gente chama, quatro cromossomos, né, perdão. O que vai acontecer? Nesse primeiro cromossomo, nessa primeira fase, o que vai acontecer? Esse cromossomo vai duplicar, você vai ter uma duplicação de cromossomos. Então, o que era? Apenas uma cromátide, apenas uma perninha ali do cromossomo, no primeiro desenho, esse cromossomo ele vai duplicar. Então, ele tinha dois, ele vai
formar duas cromátides, como vocês estão vendo na segunda célula. E isso nos quatro cromossomos, como vocês estão vendo ali. Na meiose 1, como eu falei, a partir de uma célula você vai formar duas células, tudo bem? Essas duas células vai separar e vai cada cromossomo para um lado e vai formar uma célula N. Então, uma célula, aí a partir daí já tem essa redução de número de cromossomos. E depois ainda você vai ter mais uma divisão. Então, você tinha uma célula, formou duas células, e essas duas células vai formar mais duas células. Tudo bem? E aí também passando os cromossomos. Tudo bem? Mas tudo nesse sentido, tudo reducional. Você vai ter uma redução do número de cromossomos, ok? Onde vai acontecer basicamente a meiose? A mitose geralmente ela vai ocorrer em todas as nossas células. Então, células musculares, células neurais, etc. A meiose é o que a gente chama de células somáticas. São essas células mais construtivas. A meiose ela vai ocorrer mais em células sexuais. Ou seja, no óvulo masculino, nas gônadas masculinas e femininas, no óvulo e o espermatozoide. Tudo bem? Por que você tem que ter essa redução? Porque é aquilo. Eu, por exemplo, na verdade todo ser humano é 2N. Então a gente somos seres diploides. Então por que diploides? Porque a gente recebe um N da nossa mãe por meio do quê? Do óvulo. E um N do nosso pai por meio do espermatozoide. Ocorre a fecundação, vira um zigoto, e esse zigoto é o quê? 2N. Tudo bem? Por que a meiose tecnicamente só ocorre nos animais, só ocorre em células sexuais? Porque não poderia tanto o óvulo ou o espermatozoide ser 2N, ser diploide. Porque senão, na hora que fecundasse, o que ia acontecer? Ia virar um 4N, um tetraploide. E aí ia ser completamente inviável a vida. Não teria vida. Então, por isso que nas células sexuais ele reduz, tem uma meiose, sofre uma questão reducional, vira haploide. Para quê? Para fecundar e fecundando formar um ser diploide. Tudo bem? Então, é basicamente isso. E aí a gente começa na meiose. Basicamente, é as mesmas fases. Então, os nomes geralmente são os mesmos que a gente viu lá na mitose. Só que vai ter algumas diferenças. Então, por exemplo, agora a gente está na meiose 1. Tudo bem? A meiose 1 ela vai ser dividida também em quatro partes. Então, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, as mesmas fases que a gente viu lá na mitose também recebem esse nome na meiose. Tudo bem? Só que a prófase é uma fase, a prófase 1 é uma fase muito longa, muito complexa, a prófase 1. Então, o que acontece? Então, para ficar mais didático, a gente divide ela em 5 fases. Então, ó, repetindo, a gente está na prófase, a gente continua na prófase, só que ela é dividida em 5 fases, por ser muito longa e complexa. Então, qual que são essas 5 fases? O leptoteno, zigodeno, o pacteno, diproteno e a diacinese. Então, 5 fases. Tudo bem? Tudo repetindo. Tudo isso na prófase. A gente continua na prófase. Ok? O que vai acontecer então? Então, no leptoteno, que é a primeira fase da prófase, a gente vai ter os cromossomos ainda, tá até o desenho do lado ali, ó. Os cromossomos muito pouco condensados, então muito espalhados, distribuídos por todo o núcleo, muito ali completamente espalhados.
É característico também dessa fase o surgimento, né, o aparecimento de cronômeros, que são partes do cromossomo mais condensados. Então, mesmo ainda o cromossomo estando bastante pouco, né, pouco condensado, essa região, que é o cronômeros, você vai estar bastante condensado, vai ser grânulos ali que vai estar bastante condensados. E aí também, nessa fase, no leptoteno, eles já está se dividindo, né, em duas cromátides. Então lembra lá, duas cromátides, ó. Então você tem uma cromátide, você tem lá o cromossomo. O cromossomo geralmente é mostrado como duas perninhas. Essas duas perninhas são, cada uma é uma cromátide, que a gente chama de cromátides irmãs, tudo bem? Então é nessa fase já que já tem essas cromátides, só que ainda muito espalhado, tudo bem? E, que é bom destacar, nessa fase ele está descondensado, está pouco condensado ainda, ok? E a gente passa para o zigoteno. O zigoteno é essa segunda fase da prófase. Nessa fase, os cromossomos homólogos, ou seja, cromossomos iguais, eles começam a se parear. Então vocês estão vendo aí na imagem, eu vou até voltar aqui, estava tudo meio balançado, tudo meio espaçado. É no zigoteno que eles começam a se parear. Então você tem cromossomo ali, ó, eles vão começar a se parear os dois cromossomos no núcleo. Tudo bem? Começa com esse pareamento que chama, coloquei ali, né, o fenômeno de sinapse. Então esse fenômeno de sinapse é esse pareamento entre esses dois cromossomos. Tudo bem? Aí a gente entra na terceira parte, que é o pacteno. O pacteno, a gente já percebe, ó, vocês já percebem que já engrossou esse cromossomo. Por que engrossou? Porque ele está muito condensado. Então ele está muito. Esse cromossomo condensou demais. Então já está num estado muito bom para se dividir, para ocorrer começar a ocorrer, né, os processos de meiose. Tudo bem? Eles já aparecem duplicados também. Então ó, vocês estão vendo aqui, ó. Você tinha só uma perninha até então. Você tinha dois cromossomos, mas apenas uma perninha. Aqui o que acontece? Eles se duplicam. Então vocês estão vendo aqui, eles vão que era assim até então, eles se duplicam. Então você tem um duplicamento de cromossomos, tudo bem? E é chamado essas cromátides, a gente vai ter um total aí de cada cromossomo 4 cromátides, a gente vai chamar de tétrade. É o que está até escrito ali, que é essas 4 cromátides, né, cada cromossomo, é chamada de tétrade, porque possuem 4. Tudo bem? Atenção! É no pacteno também que vai ocorrer um processo, mais para frente eu vou falar mais para vocês também, em genética, em evolução, mas já é bom dar o pontapé aqui nesse assunto. Que é o quê? É o crossing over, ou permutação também pode ser chamado, ou recombinação também. Vocês ouvirem esse nome, crossing over, permutação ou recombinação, é tudo o mesmo processo na divisão celular ou na genética. O que vai acontecer? Então vocês estão vendo, estava pareado os dois cromossomos, aliás, estão todo pareadinho ali, todo um do lado do outro. O que vai acontecer? No crossing over, cada perna as duas pernas desse cromossomo, eles vão formar o que a gente chama de quiasma, que é esse processo ali que vocês estão vendo no terceiro desenho. Então eles se sobrepõem um ao outro, e pode haver o quê? Quebra. Então você vai ter pequenas quebras de pedaços de cromossomos, que vai acontecer o quê? Que vai se juntar a outro cromossomo. Então, por exemplo, nesse desenho bem didático, ó, que a gente tinha dois cromossomos pareados, o vermelho e o azul. Esse vermelho e azul, eles
fizeram um crossing over ali, ó, no terceiro desenho. E o que aconteceu? Um pedaço do cromossomo azul foi para o cromossomo vermelho. Um pedaço do cromossomo vermelho foi para o cromossomo azul. Tudo bem? O que isso se dá muito? Isso se dá muita variedade genética. Então, a variedade genética é muito importante nos seres vivos. O crossing over é um desses fenômenos que fazem ocorrer essa variedade. Tudo bem? Então, lembre disso, variedade genética é importantíssimo para os seres vivos. Sem variedade genética, você não teria evolução, você não teria outros processos genéticos nos seres vivos. Tudo bem? Então é importantíssimo e o crossing over é um dos fenômenos que fazem essa variedade genética. Ok? Por quê? Porque senão sempre seria os mesmos genes. Então se você não tem o crossing over, sempre o cromossomo azul continuaria sendo cromossomo azul, o cromossomo vermelho continuaria sendo cromossomo vermelho. Você não teria essa troca genética. É o que acontece a partir do crossing over. Você tem essa troca genética de segmentos. Tudo bem? Aí a gente passa para a quarta fase aí da prófase, né? Que ali, ó, já tá mostrando ali, ó, o crossing over, lá, as perninhas dos cromossomos ali, um em cima do outro. E a gente já começa a perceber a separação desses cromossomos. Então eles já fizeram o crossing over, e eles continuam ligados, mas eles já começam a separar um do outro, em alguns pontos desse cromossomo. E aí que ainda mais para frente aí da diacinese, é a separação total desse crossing over, que a gente chama terminação dos quiasmas. Então formou esses quiasmas, essa sobreposição dos cromossomos se chama quiasmas. E a partir da diacinese se começa a separar esses quiasmas, a terminação desses quiasmas. Tudo bem? O que vai acontecer também? O nucleolo ele desaparece e aí ocorre também uma desintegração do envoltório nuclear. Tudo isso para quê? Para a gente seguir os próximos passos. Então, tanto o desaparecimento do nucleolo e o sumiço, vamos colocar assim, da membrana do envoltório nuclear, é tudo para quê? Para ocorrer as próximas fases. Tudo bem? Então, tudo aqui que a gente falou é só prófase. Ok? Então, resumindo, para ficar bem claro. Então, a gente no liptoteno, a gente tem os cromossomos estão bem bagunçados. No zigodeno, eles começam a se parear. No pacteno, eles se duplicam. No dipropteno, começa a haver esse crossing over, que é essa troca genética. E na diacinese, eles começam a se separar, esses cromossomos. Tudo bem? Então aqui a gente termina a prófase 1. Na prófase 2, o que vai acontecer? Então ocorreu todo esse processo na prófase, duplicação, etc e tal. E aí as fibras do fuso se ligam no cromossomo. Eles se ligam no cromossomo, geralmente no centro. Então vai formar ali uma placa equatorial, que os cromossomos vão ficar bem centralmente no cromossomo, como vocês estão vendo na imagem. E todos ligados pelo quê? Pelas fibras, então, principalmente pelos microtúbulos. A gente já ouviu falar sobre eles. Tudo bem? O que vai acontecer? Esses microtúbulos, essas fibras, eles vão encurtar. Encurtando, eles vão puxar os cromossomos, como vocês estão vendo ali. Então, os cromossomos até então eram juntos. Essas fibras puxam os cromossomos e aí separam as cromátides de fato. Tudo bem? Então, e separam para cada polo. Então, a gente vai ter 2 polos cada lado. E aí, eles se separam. Tudo bem? Bom, por fim,
na meiose 1, a gente vai ter o quê? Você vai ter essa separação. Então, cada pedaço desse cromossomo foi para um polo diferente. E aí, o fuso mitótico ele se desfaz. Então, o fuso já fez seu papel, que era puxar os cromossomos. Ele se desfaz. Os cromossomos vão começar a se descondensar, mas não muito. E as membranas, tanto nucleares quanto os nucleoides, são formados de novo. Tudo bem? Por fim, ocorre a citocinese. O que é a citocinese? É a separação das duas células. Então você teve todo esse processo ali dos cromossomos, a duplicação dos cromossomos, condensação, o fuso mitótico puxando os cromossomos, e no final você tem a divisão da primeira meiose. Então você tinha uma célula, houve todo esse processo e depois formou-se duas células. Tudo bem? Tudo isso para quê? Para começar a meiose 2. A meiose 2, diferentemente da mitose, que tinha todo um tempinho ali para começar uma outra mitose, a meiose 2 começa logo em seguida. Então acabou a meiose 1, logo em seguida já começa a meiose 2. Tudo bem? Então aqui, ó, a gente está vendo agora a prófase 1, a prófase 2, perdão. A prófase 2. Prófase 2, que é oriunda, logicamente, na meiose 2. O que vai acontecer? Diferentemente da prófase 1, a prófase 2 é muito rápida. Por quê? Porque todo o conteúdo ali já foi basicamente preparado na meiose 1. Tudo bem? Então, a prófase 1 demorou todo aquele processo, porque tinha que duplicar, tinha que condensar, tinha que fazer todo um trabalho até chegar ao resultado, vamos dizer assim. Na prófase 2, não. Por ele já estar todo preparadinho já, é um processo mais rápido. Tudo bem? O que vai acontecer nessa fase? Então, você vai ter uma desintegração da carioteca, que é o envoltório nuclear. Você vai ter a formação, de novo, de fusos. Então, os fusos ali, ó, os fusos agora meióticos. Você vai ter a formação dos fusos ali pelos microtúbulos. E, como eu já falei, né, tá até lá embaixo, os cromossomos nessa, eles não perdem a condensação. Então, lá na telófase 1, os cromossomos, eles continuaram condensados. Eles não descondensaram. Tudo bem? Então, por isso que a prófase 1 prófase 2, perdão, é um processo mais rápido, porque os cromossomos já estão todos preparados para fazer os seus devidos trabalhos, vamos dizer assim. Então, lá, a metáfase 2, né? Então, de novo, você vai ter o alinhamento. Então, agora a gente está falando de duas células. Então, você tinha lá na meiose 1, a gente tinha uma célula. Formou-se duas células. Agora a gente está trabalhando com duas células. Tudo bem? O que vai acontecer? Na metáfase 2, basicamente é o mesmo processo da meiose 1. Então você vai ter ali os fusos vão se ligar ao cinetocoro, que é essa região mais central do cromossomo. Vão fisgar, né, esse cromossomo e vão começar a puxar esse cromossomo. Primeiramente, os cromossomos vão ficar alinhados bem centralmente, por isso que a gente chama de placa equatorial, porque eles ficam bem centralmente ao núcleo da célula. E aí, a partir disso, as fibras vão começar a se encurtar e vão começar a puxar os cromossomos. Tudo bem? Esses cromossomos puxam, primeiro eles vão quebrar quebrar, né, entre aspas, mas eles puxam cada cromátide. Então a gente tinha um cromossominho ali, ó, eles puxam cada cromátide para um polo. Tudo bem? É o que a gente vai chamar de cromossomos filhos. Que até então a gente chamava de cromátides irmãs, aqui a gente chama de cromossomos filhos. Tudo bem?
que vai acontecer a partir dali? Então, ó, volta aqui. Formou a metáfase, fibras do fuso se grudam no cromossomo, as fibras se encurtam, cada cromátide ou cada cromossomo dos filhos vão cada um para um polo, cada um para um lado, tudo bem? E aí, basicamente, termina a anáfase. Aonde termina mesmo assim, a anáfase? Porque começa a se iniciar a citocinese. Então, que já começa esse processo de o quê? Mais uma divisão celular. Tudo bem? E a telófase é o último processo. Então, o que acontece? Então, ó, recapitulando. Você tinha os cromossomos. Cada cromátide foi separada pelo fuso mitótico. Tudo bem? Cada uma foi para um polo. Ok? E a partir dali começa uma citocinese. Então, vai começar a divisão do citoplasma, né, do núcleo, para cada célula. Tudo bem? Os cromossomos começam a se descondensar, então nesse período que começa a descondensar, forma-se cromatinas, então lembra das cromatinas? Começa a formar-se cromatinas, circundadas por retículo endoplasmático, o nucleolo reaparece, os microtúbulos somem, desaparecem, e os microtúbulos polares, eles se alongam. Então, aqueles microtúbulos que a gente viu lá há um mês atrás. Então, repetindo, esse processo é muito importante. A gente está falando de duas células. A meiose 1 é uma célula que vira duas células. Tudo bem? A meiose 2 são duas células que viram 4 células. Então, essas duas células, cada uma vai dar origem a outras duas células. Tudo bem? Questão do cromossomo. Você começa com 2N, então uma célula diploide. E essa célula diploide, na primeira meiose, ela reduz para N. E depois ela passa para N de novo. Para cada célula. Ok? Qual que é a diferença da mitose e da meiose? Vamos lá. Então, ó, como eu disse lá no começo, essa parte é muito importante porque às vezes em alguns vestibulares eles podem cobrar essa diferença entre mitose e meiose, porque se confunde muito esses dois processos de divisão. São nomes bem parecidos, etc e tal. Então, vamos deixar claro aqui, ó, mitose. O que vai acontecer? Então, você tem uma célula. Essa célula é 2N. Então, lá, a célulinha 2N, que vocês estão vendo embaixo. Essa célula 2N, ela começa o mesmo processo. Ela sofre uma duplicação de cromossomos. Ocorre o fuso mitótico, se separa e forma outras duas células, que a gente chama de células filhas. Cada célula filha vai continuar sendo o quê? Sendo N. 2N, perdão. Continuando sendo 2N. Tudo bem? Então, na mitose, você sai de uma célula 2N, célula mãe. Essa célula mãe vai originar duas células filhas. Essas duas células filhas continuam sendo células 2N. Na meiose, vamos lá, ó. Você tem a primeira divisão. Você começa 2N também, tudo bem? Só que aí o que vai acontecer? Essas células vão começar a se dividir. Esses cromossomos, cada um vai para um lado. Então você vai ter é o que a gente chama de reducional. Ela reduz o número de cromossomos. E aí é o que ocorre na divisão 1. Então você tem uma célula, 2N. Essa célula 2N vai se dividir para duas células N. Tudo bem? Meiose 1. Na meiose 2, essas duas células, cada uma vai se dividir para outras duas células N. Vai formar 4 células. Tudo bem? Então, essa é a divisão. A principal diferença entre a mitose e a meiose é essa questão. O número de células. Mitose é 2 células que se formam. A meiose é 4 células que se formam. E a questão do número cromossomal.
A mitose começa com 2N e termina com 2N. A meiose começa com 2N e termina com N. Tudo bem? Ou seja, vamos pegar um número aqui. Hipotético não, número verdade. Células humanas. Quantas células a gente tem? A gente tem 46 cromossomos. Lembra lá que eu já falei. Na mitose, o ser humano, 2N, 46 cromossomos. Ele vai formar outros 46, vai formar outras duas células, também com 46 cromossomos. Tudo bem? Na meiose, em células humanas, você tem lá, primeira célula, 2N, então 46 cromossomos. O que vai acontecer? Quando ocorrer a primeira divisão, você vai formar duas células N, ou seja, 23 cromossomos. Lembra que eu já falei? O N é a metade do 2N. Então, se o ser humano tem 46 cromossomos, é um ser diploide com 46 cromossomos, uma célula humana, N, tem o quê? 23 cromossomos, que é a metade. Tudo bem? E aqui a gente vai para o exercício. Esse exercício aqui. Dos Sandsgram Hill. Ele coloca lá. Ao compararmos mitose com meiose, podemos concluir que... E aí ele coloca lá. A meiose está associada à reprodução de pluricelulares e a mitose ao seu crescimento. A letra B. A meiose divide a metade o número de cromossomos de uma célula e a mitose duplica. Letra C. A meiose está associada à reprodução de unicelulares e a mitose ao seu crescimento. Letra D. A mitose garante número cromossomal da espécie e a meiose o número cromossomal do indivíduo. Deixa eu só subir aqui. A mitose só acontece em células reprodutoras e a meiose só ocorre em células haploides. Bom, a célula correta, a alternativa correta é a alternativa A. Por que A? Meiose está associada à reprodução de pluricelulares. O que eu falei? Meiose, somos seres pluricelulares. A gente tem trilhões de células. Várias células. Qual que é a localidade onde que vai ocorrer a meiose? Células reprodutivas. Então, nas gônadas. Vai formar o quê? Óvulo nas fêmeas, no caso do ser humano, nas mulheres, e o espermatozoide nos homens. Mas isso ocorre em qualquer ser vivo, pluricelular. Você pegar um cachorro é a mesma coisa, um pássaro é a mesma coisa, etc. Tudo bem? A única coisa que vai mudar é o quê? É o número de cromossomos. Que eu falei lá, o ser humano tem 46. O número de cromossomos do cachorro é outro. Do chimpanzé é outro. Tudo bem? Então, a meiose está associada, sim, à reprodução de pluricelulares. Tudo bem? E a mitose ao seu crescimento? Sim, também, perfeito. A mitose, ela sempre vai se multiplicar, aquilo. Você tem uma célula, ela forma outras duas. Essas duas formam outras duas. E assim por diante. Tudo bem? E sempre com o mesmo número de cromossomos, 2N. Então você não tem uma perca de cromossomos, perca entre aspas, né, uma diminuição de cromossomos, igual na meiose. Ok? Então, sim, tá envolvido com o crescimento. Ok? Então, resposta correta, resposta A. Ok? Bom, por hoje era isso, galera. Qualquer coisa, vocês sempre sabem que Facebook, o grupo, eu tô lá, podem me chamar, fica à vontade. E é isso, se cuidem e abraço.